Danilo vai achar que vai escapar da responsabilidade de ter ajudado o Jax a cortar os freios do carro de Abel. Porém, ele vai se dar muito mal. Isso porque o Jax vai incriminar ele, vai colocar a culpa nele por Abel ter morrido. O Danilo ficará em uma situação tão difícil que será pior do que a morte. Quer entender melhor essa história? Assista o vídeo até o final. Mas antes, eu tenho que pedir uma coisa a vocês. Deixe o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, tudo aconteceu quando o Jax ele se viu sem saída. Isso porque o Abel encontrou provas criminosas de Jax. Prova essa que mostrava que Jax estava desviando dinheiro da Boaz. A advogada de Abel, a Rebeca, ainda deixou muito claro para Jax que ele pegaria em torno de 20 anos de prisão. O Jax ficou desesperado e o Abel ainda demitiu ele da Boaz, deixando muito claro que a partir de amanhã ele não entraria mais na Boaz. O Jax ficou completamente desesperado com a possibilidade de ficar 20 anos preso. Foi aí que ele começou a arquitetar um jeito de matar o Abel. Pois é, gente. Ele começou a arquitetar um jeito. E aí ele ligou para Danilo e perguntou para Danilo como é que cortava a mangueira de combustível, o freio. Ele precisava parar o carro de Abel. O Danilo diz que cortar a mangueira de combustível era só ele ir atrás do banco, que ele cortava. E a mangueira de freio era muito perigoso. Se ele quisesse parar o carro no meio do caminho, ele precisaria ir no pneu dianteiro, que ele encontrava a mangueira de freio e cortava. É aí que o Jax, desesperado, com medo de pegar 20 anos de cadeia, ele foi urgentemente para a garagem. Mas ele montou um esquema, né? Ele mandou o Ricardo ficar na sala de câmeras que tem na Boaz e desligar todas as câmeras. Só que Ricardo não fez isso, né? Ricardo deixou a câmera justamente que gravava o Jax cortando a mangueira de freio, e ele gravou tudo no celular para ter alguma prova contra o Jax. Enquanto isso, o Jax estava lá cortando a mangueira de freio. E ele até hesita por um tempo, fica pensativo se ele realmente vai fazer isso com o próprio irmão. Mas no final das contas, o Jax realmente corta a mangueira de freio. Bom, enquanto isso, Tânia também é outra cúmplice, né? Porque ela fica na retaguarda ali, vendo se alguém vai chegar, para não flagrar o Jax cortando a mangueira de freio do carro que Abel vai dirigir. Bom, o Abel pega o carro começa a apresentar defeitos e ele comunica para Rebeca que os freios não estão respondendo. Rebeca começa a chamar por Deus, começa a gritar. Nesse momento, o Abel ele até consegue parar o carro, só que o carro fica na contramão. E nesse momento aparece um ônibus em alta velocidade e atinge Abel. Misteriosamente, o carro de Abel ele é arremessado pela ponte e cai na água. Abel fica desaparecido durante 2 dias. Só que quando o carro de Abel é encontrado, o corpo de Rebeca é encontrado. E nesse mesmo momento, o Danilo fica desesperado e ele liga para o Jax, esbravejando, gritando e com muito ódio. Ele diz para Jax: "Atende, safado! Você tem noção do que você fez?" Aí o Jax, na maior cara de pau, diz: "Cara, respira, cara, você tá muito estressado. Respira. Aí o Danilo diz, né? "Eu disse para você cortar a mangueira de gasolina, é só isso que era para você fazer. Eu disse que era perigoso você cortar os freios." Nesse momento, o Jax ele tenta reverter o jogo, né? Ele diz assim: "Nananina, não. E a mangueira de freio, você mandou eu cortar." O Danilo diz
que a mangueira de freio era perigoso. Ele alertou para o Jacques que era perigoso. E aí o Jacques diz, né? Se não era para fazer, se não era para cortar a mangueira de freio, por que você me deu a ideia? Por que você me deu a sugestão para cortar a mangueira de freio? Nesse momento, o Danilo alerta para Jacques que encontraram o carro e provavelmente a polícia vai fazer uma perícia e vai descobrir que a mangueira de freio foi cortada. Bom, nesse momento, o Jacques pede mais informações para Danilo relatar a ele o que está acontecendo e o que ele mais sabe sobre o acidente. O Danilo fala que encontraram o corpo de Rebeca, mas o de Abel desapareceu. E aí o Jacques diz bem assim para ele: olha, preste bem atenção. Você vai para a mansão, vai ficar de ouvidos abertos a qualquer novidade. Você me liga. E aí o Danilo fala: eu não sou cão de guarda, eu quero ficar longe disso. O Jacques diz: agora é tarde demais. Tamo junto nessa, parceiro. Até que a morte nos separe. E não é que Danilo ele acaba realmente embarcando nesse plano insano de Jacques. Ele acaba se envolvendo até o talo. Ele ganha um cargo de posição muito alta na Boaz. Pois é, gente. O Jacques nomeia ele em um cargo muito elevado e ele passa até mandar na Boaz. Pois é, porque ele demite uma funcionária da Boaz para favorecer a Pan, que é sua namorada. Pois é. Ele demite essa funcionária para a Pan assumir o posto dela. O sonho de Pan era subir na Boaz. Ela sempre relatou isso. Agora que ela encontrou a oportunidade, ela vai agarrar tudo, né? Tudo. Só que mal sabe ela que a verdade é que essa oportunidade foi entregue de forma bem maliciosa, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixa nos comentários. Eu vou dar a minha, gente. Que ponto, né? Que ponto chegou o Danilo, né? Eu acho muito interessante essa trama de Danilo, que me leva a muitas questões, né? Muitas questões morais. E que Danilo se corrompeu por muito pouco, né, gente? Por muito pouco. E se é que tem como se corromper por muito, né? Vamos dizer assim. Não tem como. Essa trama de Danilo até hoje não entra na minha mente, né? Mas acontece, né? A gente vê hoje em dia mocinho em um corpo de vilão, né? Cada coisa que a gente vê. Mas não é surreal o que Danilo tá fazendo, não. Comente nos comentários. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.